Primeiramente, boa noite a todos e a todas que estão acompanhando a gente aqui nesse curso, tanto na sala Zoom, quanto quem está assistindo online pelo YouTube. Também vou cumprimentar quem vai assistir essa nossa atividade em outro dia, outro horário. Certamente muita gente vai ver a gravação que vai ficar do seminário, né? Nesse momento, a gente está iniciando a continuidade do ciclo de debates sobre ciclo de debates e estudos sobre desenvolvimento e socialismo, né, que a gente organizou para marcar o centenário de nascimento de dois gigantes do povo brasileiro, Florestan Fernandes e Celso Furtado. Então, esse ciclo de estudos é uma atividade organizada pela Escola Latino-Americana de História e Política. A programação completa do ciclo está disponível no site da escola, né? Eu vou colocar o link também aqui no chat do Zoom e também no chat do YouTube, para quem está assistindo a gente ter acesso ao resto da programação. Né? Dessa programação, a gente já realizou na sexta, dia 23 de julho, uma entrevista com a jornalista Rosa Freire da Guiar sobre a vida e obra de Celso Furtado. Essa foi a primeira atividade. E também fizemos ontem, no domingo, que foi a abertura oficial do ciclo de debates, fizemos uma discussão sobre o desenvolvimento e o socialismo, que teve como debatedores o jornalista Breno Altman, a deputada federal pelo PT do Rio Grande do Norte, Natália Bonavides, e Nilma Gomes, que é professora emérita da UFMG e foi ministra das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do governo da presidenta Dilma. Então, essa foi a atividade de abertura oficial do ciclo de debates que aconteceu ontem. Né, hoje, a gente vai tratar do tema Vida e Obra de Florestan Fernandes. E aí vamos ter a participação de Rui Falcão, deputado federal pelo PT de São Paulo, e que também é integrante da Executiva Nacional do PT. Vamos ter a participação de Bernardo Recupero, professor da USP, e do jornalista Florestan Fernandes Júnior. Então, eu vou fazer a moderação, eu sou Natália Sena, sou integrante da Executiva Nacional do PT, e vou fazer a moderação da atividade aqui hoje. Né? Cada debatedor a gente está convidando a falar por cerca de 30 minutos, então, quando esse tempo for atingido, caso não tenha sido encerrado ainda, eu aviso que o tempo chegou nos 30 minutos, né? E ao final das 3 falas, eu vou propor uma questão para o debate, que pode ser uma questão para cada um, ou uma questão para os 3, né? A gente vai ver aí no decorrer do debate como é que faz isso, e aí eu vou devolver a palavra, né, por 10 minutos, para responder a essa questão e também para quem quiser comentar as questões que foram colocadas no chat aqui do Zoom, vocês podem ir acompanhando também questões pelo chat e também quem quiser fazer suas considerações finais. Então, esses 10 minutos terão esse caráter, né? E aí, a ordem das falas das respostas vai ser a mesma da ordem inicial de falas, né, que vai ser primeiro o professor Bernardo Recupero, depois o jornalista Florestan Fernandes e, por último, o companheiro Rui Falcão, que é deputado federal pelo PT de São Paulo. Então, sem mais delongas, já passo a palavra para o professor Bernardo Recupero. Tá. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, né, especialmente ao Walter Pomar, saudar a iniciativa, né, da Escola Latino-Americana de História e Política, de comemorar, e mais do que comemorar, né, de manter vivo, né, Celso Furtado e Florestan Fernandes no debate público brasileiro. Eu me lembro até que o Florestan Júnior, quando me chamou, né, para uma aventura, né, que é reeditar, né, as obras do Florestan, justamente me disse, né, que a intenção era trazer de volta Florestan ao debate público brasileiro. Eu diria que tanto, né, Celso Furtado como Florestan Fernandes estão fazendo muito falta no debate, e eu fico feliz justamente de estar aqui, né, com vocês, já que é uma oportunidade, né, de contribuir para que esses autores tão importantes, né, estejam realmente participando das discussões, né, que precisam ser feitas hoje. Também queria saudar, então, a Natália,
o Florestan, o Rui Falcão e todos que estão nos assistindo, ouvindo. Tá. Eu imagino que eu fui convidado especialmente para falar da obra do Florestan Fernandes, né? Já que o Florestan Júnior, né, conhece muito melhor do que eu a própria vida, né? E, além disso, né, tem o Rui Falcão, que acho que vai falar da atuação política, especialmente essa atuação política do Florestan como constituinte, em 86, deputado em 90, né, do PT, que também é um momento muito importante da biografia do Florestan. Agora, não é fácil separar essas diferentes dimensões, né, do Florestan, até porque, né, dá para dizer que o Florestan é alguém que não aceitou, né, separar a sua vida da sua obra e que teve uma atuação, toda ela, né, mesmo na academia, né, muito comprometida no sentido mais pleno da palavra, comprometida também, né, para a transformação, né, mesmo quando estava mais dedicado ao estudo mesmo. Mas eu vou tentar, então, falar mais da obra do Florestan, também sabendo que isso tem uma certa artificialidade, e vou tentar falar especialmente, né, de um livro, né, que a editora Contracorrente agora acaba de reeditar, né, nessa iniciativa de republicar os livros do Florestan Fernandes, que é a Revolução Burguesa no Brasil, e vou falar de uma categoria que está presente nesse livro, que é a autocracia burguesa, que me parece que é uma chave importante até para a gente interpretar o que está acontecendo no Brasil hoje. Vamos ver se eu consigo falar isso tudo nesse tempo, né? Também sem cansar vocês. Tá, começando a pensar essa vida e obra. E pensar, né, que a obra do Florestan, em boa medida, né, está ligada à própria experiência dele na faculdade de filosofia. E aí é bastante interessante, né, a gente pensar que a experiência do Florestan na faculdade de filosofia, né, em boa medida, faz com que aquele menino, jovem até então, né, que até como lembra uma peça muito bonita, né, do Oswaldo Mendes, que acaba, né, de ser lida, né, nesses dias, né, que chegou a um certo momento, né, a ser chamado, né, pela sua madrinha, né, com quem ele e a mãe, né, viviam, ou seja, o Florestan era alguém de origem popular, né, como é raro até hoje em se encontrar na universidade, simplesmente de Vicente, porque o Florestan não era para alguém, não era o nome para alguém da sua condição social. De alguma maneira, a experiência, né, na faculdade de filosofia, na USP, faz com que o Florestan se torne Florestan. Agora, por outro lado, e também é muito interessante a gente pensar que a Faculdade de Filosofia da USP e a própria sociologia brasileira, tal como conhecemos, em boa medida, né, é uma obra do Florestan. Lógico que não é uma obra só individual, né, não vamos ter essa ilusão, mas o Florestan tem um papel fundamental em impor, na verdade, um trabalho, um padrão de trabalho rigoroso, né, para as ciências sociais brasileiras em particular, e, nesse sentido, ele acaba sendo muito importante na própria identidade, né, que a faculdade de filosofia acaba assumindo. Também um outro ponto interessante, pensando nessa relação vida e obra, essa relação que, em boa medida, se confunde, né, e boa parte do interesse é aí, também vale a pena a gente pensar nos temas, né, que o Florestan estuda desde estudante na USP. Ou seja, ele começa estudando folclore, né, que é uma coisa muito próxima da própria experiência de vida dele, origem popular, né, alguém cuja mãe, né, era empregada doméstica, né, coisa que não é comum, né, como eu estava falando antes, né, acontecer no Brasil, chegar à universidade. Depois, né, estuda, né, tanto no mestrado e no doutorado, né, que são trabalhos importantíssimos, né, um grupo indígena dizimado, né, os tupinambás, né, também é um tema muito atual, né, de pensar os grupos indígenas hoje, e é muito interessante como o Florestan aí
a partir, né, dos arquivos, e de uma maneira muito original, né, que é um outro ponto que vale a pena destacar, faz uso, né, do funcionalismo, né, do método funcionalista, né, para reconstituir tanto a organização social dos tupinambás, né, que é o tema do seu mestrado, né, a totalidade dessa organização social, uma função social da guerra na sociedade tupinambá. Ou seja, também aí é muito interessante como o próprio o uso do funcionalismo é feito não de uma maneira convencional, é bastante original. E um pouco depois, um pouco mais tarde, também é muito sugestivo como Florestan vai elaborar sobre, né, os diferentes usos, né, de variados métodos, né, para o cientista social, ligado, né, ao objeto que ele enfrenta. Então, até num seminário que eu estava outro dia, me perguntavam sobre o marxismo Florestan, que é um elemento importantíssimo, mas também é interessante como Florestan acaba desenvolvendo aquilo que o Gabriel Kohn chamou de ecletismo bem temperado, né? Ou seja, de acordo com o objeto, se usaria diferentes métodos. E, no caso, né, o marxismo, de acordo com ele, seria especialmente importante ao lidar com a mudança social. Ainda nessas temáticas que a gente pode pensar, né, ao longo, né, da carreira acadêmica do Florestan, é interessante como, mesmo antes de terminar o doutorado, o antigo professor dele, Roger Bastide, vai chamar ele para fazer parte de uma pesquisa originalmente encomendada pela Unesco sobre relações raciais no Brasil. Eles vão estudar São Paulo, e é muito curioso, né, que a intenção original, né, dessa pesquisa é, no fundo, mostrar que essas relações raciais brasileiras poderiam ser um exemplo para o resto do mundo, quase como uma forma de convívio harmônico. E justamente Florestan, Roger Bastide, e essa pesquisa vai se desdobrar também em estudos sobre escravidão mais para frente, que os assistentes, né, os orientandos do Florestan vão participar, como Fernando Henrique, Otávio Ianni, mas é muito interessante que já na pesquisa, Florestan e Roger Bastide vão denunciar o mito da democracia racial brasileira. Em alguma medida, o que é o ponto alto, né, dessa pesquisa, que é justamente a tese de cátedra do Florestan, defendida em 64, né, quando ele vai se tornar catedrático da cadeira de Sociologia 1, na época, né, a universidade, né, funcionava num sistema de cátedras. Nessa tese de cátedra, a integração do negro na sociedade de classes, um ponto muito sugestivo é justamente a nota explicativa, se eu não estou enganado, em que o Florestan, ao falar da integração dos negros na sociedade de classes, chama a atenção como ele está tratando da emergência do povo na história brasileira. Ou seja, de alguma maneira, aí, mais uma vez, como eu falei para vocês antes, ele está estudando aquilo que ele gostava de chamar, né, que ele usava muito, depois até na fase que a gente poderia chamar mais de publicista revolucionário, dos de baixo, né, que na verdade é a própria origem dele, coisa que ele nunca esqueceu. Também, um pouco em linhas muito gerais dessa trajetória, né, também interessante como já na década no início da década de 60, né, o Florestan e seus assistentes na cadeira de Sociologia 1 vão criar o CESIT, né, o Centro de Estudos de Sociologia Industrial e do Trabalho, que de alguma maneira vai estar discutindo justamente as questões, né, que são prementes nos anos 60, né, da sociologia do desenvolvimento, e abre caminho para muito do que depois vai ser a teoria da dependência. Mas, especialmente interessante, e é nisso que eu quero me concentrar na minha fala, é como 64, né, e talvez mais do que 64, mais que o golpe de 64, o golpe dentro do golpe,
que foi o AI-5, impactam, né, profundamente Florestan. Né? O AI-5 em particular, né, o aposentar compulsoriamente Florestan, tira ele, né, da USP, né, qual ele estava se dedicando, né, desde então, de 41, né, mais de 25 anos, né, de trabalho incessante, né, e trabalho, né, no fundo, no sentido de estabelecer essa sociologia rigorosa no Brasil, e isso, de alguma maneira, abre caminho para algo novo, né, na trajetória e na obra do Florestan Fernandes. Que, no fundo, eu diria que talvez a melhor realização, né, dessa situação e do anseio de tentar enfrentá-la e entendê-la é justamente o livro A Revolução Burguesa no Brasil. Esse livro é muito interessante, que o Florestan deixa claro, né, que foi escrito em diferentes momentos, né, a gente pensar as três partes da Revolução Burguesa no Brasil. Mas, de qualquer maneira, lendo o início do livro, né, fica claro, né, que, diz o Florestan, que ele escreve, né, em boa medida, com as frustrações, as agruras de um socialista militante. Mas, ao mesmo tempo, né, ele escreve sob a perspectiva de um socialista rigoroso. Então, essas duas coisas tão fortes do Florestan, e que, no fundo, a gente pode dizer que estão presentes desde o começo, mas estão presentes, né, não de maneira simples, não de maneira fácil. Florestan não é um autor fácil, isso eu falo como elogio. Se a gente pode pensar até no início da carreira dele, ele começa também como militante político, né, membro do Partido Socialista Revolucionário, né, uma organização trotskista, lá que o Hermínio Saqueta era o líder, mas ele faz isso como socialista militante, mas sob a perspectiva de um sociólogo rigoroso. E é, em boa medida, interessante pensar esse livro, então foi um pouco a nossa intenção iniciar a republicação dos trabalhos, dos livros do Florestan pela Revolução Burguesa do Brasil, porque, no fundo, me parece que nele serve bem, talvez, a imagem de uma espécie de encruzilhada. Ou seja, chega-se até onde o que o Florestan foi até aquele momento, né? Um sociólogo rigoroso, que sente muito fortemente o afastamento dele da universidade, né? Acho que o Florestan Júnior vai poder mostrar isso depois melhor do que eu, e que agora, né, esse socialista militante, né, que acho que ele já tem essa perspectiva antes, mas aflora com toda a força e justamente procura fazer nesse livro o que o Florestan chama de uma espécie de resposta intelectual ao próprio golpe. O que é interessante é que ele não está entendendo, não quer interpretar o golpe simplesmente como um evento. Ele está pensando um golpe numa perspectiva que a gente poderia dizer até mesmo de longa duração. E é muito interessante o próprio uso do termo revolução burguesa, né? Na tradição marxista, isso é um termo muito presente, né? Toda aquela discussão sobre as chamadas revoluções burguesas clássicas, que o grande exemplo seria a Revolução Francesa, em que a burguesia acabaria se aliando a outras classes, frações de classe, e romperia com o passado, instaurando, né, no fundo, capitalismo na economia e democracia na política, como existe também uma discussão bastante interessante de autores como Lenin, por exemplo, que fala em via prussiana, o Gramsci, quando ele analisa o ressurgimento, a unificação italiana, que justamente ao tratarem desses casos, né, tanto alemão como italiano, né, de unificação, vão pensar muito mais, né, no sentido não de uma ruptura com o passado, mas uma espécie de amálgama, né, do novo, né, que viria com a burguesia e os antigos grupos dominantes. E, no fundo, o Florestan, ao falar da Revolução Burguesa no Brasil, ele justamente diz, né, que ele quer tratar, ele quer discutir a Revolução Burguesa não como seguindo um curso único, né, que seria dos chamados modelos clássicos. Ele já quer justamente entender como casos atípicos, como esses da Alemanha e
da Itália, né, podem ocorrer, e mais do que isso, né, como também, né, casos comuns, como se daria a Revolução Burguesa na periferia, poderiam se desenvolver. E o caso brasileiro seria especialmente interessante, que estaria especialmente avançado. Ou seja, na verdade, o que o Florestan está chamando de Revolução Burguesa, ele deixa bastante claro, né, é muito mais, né, um processo de dominação burguesa e transformação capitalista que, no fundo, não segue um caminho único. E talvez a partir daí a gente possa pensar um pouco mais essa categoria de autocracia burguesa, que é o que o Florestan trata, né, discute especialmente na terceira parte do livro. Nessa terceira parte do livro, é muito interessante, né, também, né, de levar em conta que, nesse momento, 1975, né, quando Florestan publica a Revolução Burguesa do Brasil, diversos outros autores estão discutindo o que está acontecendo no Brasil naquele momento. O próprio Fernando Henrique, por exemplo, publica um livro que se chama Autoritarismo e Democratização. Em 75, também é interessante, tem um seminário na Unicamp, bastante importante, que vem um cientista político espanhol, Juan Lins, que fala numa situação autoritária. Mas o Florestan não usa esse termo autoritarismo, né? Ele usa o termo autocracia burguesa. O que ele quer chamar a atenção com a autocracia burguesa é que, no fundo, aquilo que ele está entendendo que está acontecendo no Brasil vai muito além do regime político. É uma forma de exercício do poder, no fundo ligada a uma dominação de classe arraigada, que a gente pode até pensar, o regime político, o autoritarismo passa, mas essa forma de exercício do poder pode muito bem se manter. No caso que o Florestan chama muita atenção, é como, né, os novos grupos dominantes que emergem no Brasil, a burguesia, pensando nesse sentido de longa duração, desde a independência, né, de alguma maneira então entendida, né, no sentido de revolução, também, né, como nos casos de revolução pelo alto, não rompem com o passado. Na verdade, né, no fundo, então, mais como Alemanha, Itália, no fundo, há uma espécie de amálgama entre a burguesia, né, e os antigos grupos dominantes, oligarquia. O que o Florestan destaca muito é como, na verdade, é uma atração entre esses grupos, que têm os mesmos valores, a mesma visão de mundo, né, marcado, né, por um lado especialmente forte, né, privatista, né, a gente pode dizer no sentido mais amplo, mais geral. Outro ponto também muito interessante aí é justamente pensar como, então, esse peso, né, forte da oligarquia que faria com que seu mundo fosse reproduzido para além dela, né, também dá um eixo central para a Revolução Burguesa no Brasil, que é o eixo originalmente da repressão ao escravo e depois ao proletariado. Ligado a isso, né, tem todo um contexto internacional que o Florestan não descuida, que é fundamental, né, na análise dele, né, no sentido que ele diz que, pensando a autocracia burguesa, então voltando a esse tema que eu estou tratando com vocês, se ela antes de 64 era dissimulada, depois do golpe ela apareceria às claras. E aparecia, em boa medida, ligado, como eu estava falando também há pouco, a um contexto mais amplo, internacional, que ele diz é o momento em que o capitalismo monopolista se afirma, né, definitivamente no Brasil, né, a partir, então, da segunda metade dos anos 50, a indústria mais pesada que está entrando no Brasil. E, além disso, né, em termos mais amplos, ele diz, esse momento, né, no capitalismo, né, além de tudo, né, encontra um desafio pela frente, né, um desafio até em termos de alternativa civilizatória, que seria, né, justamente a existência naquele momento de um outro campo, né, que seria o chamado campo, né, socialista. Ou seja, né, essa disputa, esse combate, né, tem uma dimensão
internacional que a burguesia brasileira se veria como quase que uma ponta avançada, né, do enfrentamento mais amplo. Tá. O que é interessante? O que eu quero chamar a atenção? Eu acho que eu não vou ultrapassar meu tempo, né? Estou vendo que estou em 20 e poucos minutos, para a gente justamente ir além, né, do próprio Florestan, daquilo que ele discutiu na Revolução Burguesa no Brasil. Interessante que, depois de 75, o que o Florestan escreveu na Revolução Burguesa no Brasil poderia parecer, como pareceu a muitos, né, ser desmentido, não ser atual. Ou seja, o que o Brasil viveu, né, daí para frente? O Brasil viveu um processo, né, progressivo em que a gente parecia caminhar justamente, né, para uma maior democracia política e também, né, em algum nível, uma maior justiça social, ou pelo menos uma menor pobreza. Agora, acontecimentos mais recentes, a gente pode até pensar, né, desde 2016 em particular, né, mostram, né, de uma maneira muito forte, né, a perspicácia do Florestan Fernandes, a perspicácia, né, em chamar a atenção, né, pensando naquela situação de 75, para algo que não é simplesmente uma situação autoritária, um regime autoritário. É uma forma de exercício, né, do poder que pode ser caracterizado, eu acho que é caracterizado corretamente pelo Florestan, como uma verdadeira autocracia burguesa. A gente pode ir até mais longe, depois no debate podemos discutir isso, né? Mas, para mim, um exemplo claro, um exemplo forte, né, disso é pensar, por exemplo, o que seria a principal entidade empresarial brasileira, né? A Fiesp, né, Federação da Indústria do Estado de São Paulo, criada pelo Roberto Simons, de alguma maneira, um autor que a gente poderia até discutir, dialogar aqui. A Fiesp agora é entusiasta, né, de um governo como o do Bolsonaro, né? O fato, né, dessa burguesia, a gente pode até pensar, né, até que ponto, né, o próprio caráter industrial, né, se mantém, também são outras discussões, até o Celso Furtado seria atual nisso, seria importante, né, mostra como essa burguesia, na verdade, né, talvez abra mão de um elemento que o Florestan chama atenção, que é importante no processo mesmo da Revolução Burguesa no Brasil, com suas idas e vindas e tensões, que é a ideologia e utopia burguesa, de alguma maneira, o projeto de transformação, né, político-social mais amplo. Ao contrário, né, se prefere, né, esse exercício exclusivista, privatista do poder. A gente pode dizer às claras, mesmo, né, que regime político, né, no sentido, né, dos poderes, as instituições, né, se mantiverem. Ou seja, eu até confesso, até curioso para mim falar isso agora, que realmente eu tenho a impressão, né, de só entender aquilo que o Florestan queria dizer na Revolução Burguesa no Brasil, por autocracia burguesa, no momento mais atual. Ou seja, de alguma maneira, né, esse momento nos até ajuda a jogar a luz sobre a própria uma categoria como a autocracia burguesa do Florestan, e, ao mesmo tempo, né, essa categoria também, né, nos ajuda a interpretá-lo, a entendê-lo. Só continuando para fechar, né, eu acho que eu já posso chegar ao final. Como eu disse antes, é interessante pensar que depois, então, desse livro, de 75, Florestan realmente, né, vai se engajar, né, naquilo que pode ser caracterizado como uma atividade como publicista revolucionário. É verdade que ele volta à universidade, mas não à USP, ele volta à PUC, né, já que até o Dom Paulo Evaristo Arnes abre as portas da PUC para ele, né, ele tendo retornado do exílio, né, no Canadá, né, que foi muito doloroso também, né, mas justamente depois, né, ele tem esse momento mais fortemente, mais claramente militante, que, no fundo, né,
acaba aparecendo, né, no sentido mais claro, mais forte, mais evidente, né, nessas duas experiências, né, como deputado, em particular, né, como constituinte, né, do PT em 86, em que ele justamente tem uma atuação especialmente importante, né, na discussão da educação, na Constituinte, né? Mas isso eu acho que provavelmente o Rui Falcão e os colegas que estão aqui podem falar melhor do que eu. De qualquer maneira, então, o que eu queria voltar, um pouco até para fechar minha fala, né, já que eu acho que eu já falei demais, é justamente perceber que Florestan não é, como eu disse antes, um autor fácil, não é um autor fácil porque, no fundo, ele exige muito dos leitores e também, eu diria, porque tem esse lado muito forte, né, de alguém que realmente viveu uma vida plena, né, no sentido que ela estava, né, amparada, né, em ideias, né, nesse sentido, a gente pode dizer, como eu falei antes, que não aceitou separar sua vida da sua obra, e sua obra também não. Ou seja, isso é algo completo, né, que, de alguma maneira, eu acho que continua, né, a servir de exemplo e até, né, no fundo, até nos inspirar, até para talvez tentar entender e enfrentar, né, o difícil momento que a gente vive. Então, eu acho que eu encerro por aqui, que eu já falei demais. Muito obrigado. Obrigada, professor. Agora, Florestan Fernandes Júnior. Bom, queria agradecer à Escola Latino-Americana de História e Política, a Natália, que está mediando aqui a nossa conversa, o deputado Rui Falcão, meu colega de profissão, meu amigo, o Bernardo Recupero, que aceitou o desafio de relançar as principais obras do meu pai pela Contracorrente, né? Ao José Genuíno, que eu vi agora há pouco aí, mas ele sumiu da tela, ao Walter Pomar. É um prazer estar aqui conversando com vocês e falando um pouco do meu pai nesse que seria o ano do 100º aniversário dele. Eu acho que, para entender o Florestan, eu não sou um grande teórico da obra dele, li alguns livros, mas acho que, basicamente, o que eu posso passar para vocês é que, para entender o Florestan, tem que se entender um pouco da sua origem, né? De como ele passou pela vida e como a vida vai marcar a sua atuação como intelectual, como político, como cidadão e como revolucionário. Ele dizia várias vezes, repetiu isso para mim, que a maior preocupação dele era não se distanciar das suas origens. Então, ele é um intelectual que pensa a partir da visão dos de baixo, né? E tenta fazer as suas análises a partir daquela experiência que ele teve de vida, né, dentro de uma casa de pessoas ricas, onde o mundo para ele terminava na porta da cozinha. Ou seja, ali, com 4, 5 anos de idade, ele começou a entender a questão das classes e como elas funcionam no Brasil. E depois, quando sai dessa casa e vai morar em Cortiços com a mãe, a tarefa de tentar ajudar a sobreviver, ele e a mãe, tendo que trabalhar como engraxate, como ajudante de alfaiate, depois também em salão de barbeiro. Ele passa a ter uma função ainda muito jovem de adulto, né? E também de pensar como resolver os pequenos problemas da sua própria sobrevivência, né? Ele guardava, por exemplo, quando engraxate, o dia que o movimento era bom na rua, ele guardava uma parte do dinheiro com ele e entregava para a mãe o que seria suficiente para ajudar na manutenção dos alimentos e das questões básicas daquele dia. E no dia seguinte, se ele não conseguisse alcançar aquele valor,
ele completava com o dinheiro que ele tinha guardado. Ou seja, a cabeça do menino de 6, 7 anos de idade já pensava no sentido de não deixar a mãe sem os recursos, né, que ele teria que trazer todos os dias, fruto do trabalho dele, de uma criança na cidade de São Paulo. A sorte, talvez, dele, né, porque o Florestan é uma pessoa que alcança a universidade e o sucesso como intelectual de uma maneira rara, porque ele era um excluído, né? E talvez o que tenha mudado a vida para ele, o caminho que ele seguiu, foi o fato da própria família que tirou o nome dele, né? Ou seja, não deu a ele o direito de ser Florestan, porque Florestan era um nome de um personagem da ópera do Beethoven e era um nome muito nobre, né, para o filho de uma empregada. Então ele passou a ser chamado de Vicente, né? É ali nessa casa que o casal que não tinha filhos, né, passou a ler para ele histórias dos livros, quase como adotando como um filho que não tinham. E ao ponto de chegar para minha avó em determinado momento e pedir para que ela desse o filho para eles, né, que eles teriam condição de educar melhor a criança porque tinham recursos financeiros. E minha avó diz aquela frase que muita gente já ouviu várias vezes: filho a gente não dá, cachorro é que a gente dá. E rompeu com a família, saiu e foi tocar a vida dela. Ela era uma mulher muito independente, uma camponesa portuguesa que veio com os pais para o Brasil no início do século passado e que casou jovem, veio a gripe espanhola, ela perdeu o marido por conta da gripe, ela não gostava dessa pessoa com quem ela casou, foi um acordo feito pelo pai dela, com o pai do jovem, e então ela vem para São Paulo e não volta para a fazenda para viver junto com os pais e vem para cá trabalhar, e aqui em São Paulo trabalhou em várias casas e também teve 3 ou 4 parceiros ou companheiros na vida, mostrando também que era uma mulher libertária, né? Porque ela, quando ela se aborrecia com algum companheiro, ela não tinha dúvida em desaparecer, ela sumia no mundo. E ela fez isso algumas vezes. E o último grande companheiro dela era mais jovem que meu pai, era um português com quem ela passou 27 anos da vida vivendo juntos, e ele voltou para Portugal depois da Revolução dos Cravos por conta ele tinha umas propriedades, ele corria o risco de perder essas propriedades se não desse um sentido de produção, né, nessas terras que ele tinha lá, e ela não quis voltar com ele e acaba ficando doente, enfim. E já no fim da vida vai reencontrar a segunda paixão da vida dela. O sujeito vai no hospital e encontra ela no hospital, ela já com 86 anos, e num estado preocupante, porque os médicos não davam uma sobrevida longa para ela. E ele fala para ela: Maria, você não tem mais as pernas que você tinha? E ela fala: quem é o senhor? E ele conta, e ele fala: olha, eu nunca esqueci de você, fiquei viúvo e vim aqui te buscar para você passar os últimos anos da minha vida ao meu lado. E ela fica boa, se cura, sai do hospital e vai viver os últimos anos com um companheiro que ela teve aos 24, 25 anos de idade, que também ela largou ele, porque depois eu fiquei sabendo que ele era motorista de uma família e o médico ia para festas à noite, e ela achava que ele ia sair com moças com o patrão dele, e ela um dia pôs o pé na estrada e foi embora, e o sujeito ficou a ver navios e reencontra ela então no fim da vida, e ela vai morar com ele. E meu pai, engraçado, diz o seguinte: a senhora e os seus maridos a vida inteira, nem no fim da vida a senhora conseguiu deixar de ter sua paixão e tal, não sei o quê. Mas foi muito interessante, porque ela voltou e eles ficaram uns 3 ou 4 anos juntos. Mas isso tudo marca um pouco o que é a vida dele, né?
um homem que viveu o tempo todo junto com a mãe, né, muito colado, né, na sobrevivência, né? E como é que ele entra na sociologia e como ele vai tratar das questões que afligem o país, né? E como ele vai tentar reproduzir como pai, né, uma família que ele tinha no imaginário, não na experiência de vida, né? Porque ele não teve um pai, né? Ele não teve uma família no sentido tradicional, né? Eles sempre estavam ameaçados de ir para a rua a qualquer momento, de passar fome mesmo. Ele falava que passava fome, em alguns momentos passou fome. Então, a própria concepção da família é uma concepção clássica e conservadora até, né? 6 filhos, ele sentava na ponta, todo mundo tinha que estar na mesa. Ele reproduziu um pouco esse imaginário dele, mas foi um pai muito presente com cada filho, né? E muito consciente do seu papel, né? E aí, já o primeiro traço que vai me marcar é que ele, com 6 filhos, só ele trabalhando, minha mãe cuidava da casa, ele não colocou nenhum filho numa escola pública. Nunca. E dizia que ele não ia tirar a vaga de uma criança pobre, que ele iria colocar os filhos em escola privada, pagando, mesmo que tivesse que trabalhar até altas horas, era o que ele fazia, escrevia vários artigos para o Estado de São Paulo, para a Folha, escrevia livros, enfim, ele tentava compor uma renda para poder segurar aquelas 6 famílias, aquelas 6 filhos, né, todos estudando em colégios privados, porque ele achava que não poderia tirar a vaga de uma criança pobre. Isso aí mostra também um pouco essa preocupação dele constante com a educação pública de qualidade que ele não teve direito na sua própria infância, né? Ele teve que parar de estudar várias vezes e só volta a estudar já na fase de pós-adolescência, né? E quando ele trabalha num bar e ele lia muito, porque passou a gostar de ler na infância, e aquilo deu a ele uma visão diferente da vida, e os próprios clientes do bar, do restaurante Bidu, passavam a ir para o bar para conversar com ele, e ali incentivam ele a entrar na universidade. A opção dele era ir para a faculdade de Química, mas ele dizia que não tinha dinheiro para pagar sequer os livros, nem para fazer um curso que iria tomar boa parte do seu dia, e ele não iria poder trabalhar para poder sobreviver. Então, ele vai para as ciências sociais porque ele achava que ia gastar menos e teria condições de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Na universidade, ele sente de novo a questão de classes, né? Ele achava que os colegas, porque a Universidade de São Paulo cria a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras numa concepção de não ter mais que mandar os filhos para estudarem na Europa, né? Então, ele vai para uma faculdade que, naquele momento, era frequentada pela elite, né? E ele dizia que ficou à margem durante 2 anos na sala de aula por ser de origem pobre, né? E que só foi aceito porque era o melhor aluno da classe, e aí passou a ser chamado para os grupos de estudo porque tirava boas notas. Essa fase da universidade, esse início todo, tem a ver também com quando ele assume a cadeira de assistente, porque ele achava também que os professores tinham um problema com ele e tal. Ou seja, isso vai marcando, está presente o tempo todo na vida dele, né? Então, só que ele via na sociologia, e acho que talvez esse é o grande papel dele como sociólogo, o Bernardo pode falar melhor sobre isso, mas é que ele cria a carreira de sociólogo, né? Ele faz da sociologia uma ciência.
né? E até fazia questão de usar o avental, né? Para parecer mesmo um cientista, né? No laboratório, estudando. Ele era muito rigoroso nas suas pesquisas, né? E talvez o seu texto duro e difícil tinha a ver com esse rigor intelectual dele, né? Eu achava o texto dele, muitas vezes conversei com ele a respeito disso, mas ele dizia que o rigor tinha a ver, inclusive, com o uso dos termos que ele ia usar para fazer a análise, né? Então, a escrita, os textos dele, mesmo as aulas, não eram muito fáceis, né, de se entender, mas tinha esse rigor, o rigor na pesquisa, que ele era um grande pesquisador. Aliás, quando o Roger Bastide chama ele para fazer o trabalho dos negros na cidade de São Paulo, chama em função do trabalho que ele tinha feito com os tupinambás, que ele cria um método de estudo e de pesquisa para poder escrever sobre uma tribo que tinha sido extinta, né? E ele cria esse método através de leituras de escritos de pessoas que viveram naquela época e que se referiam aos tupinambás, né? A viajantes que estiveram com os tupinambás. E, aliás, tem uma coisa também interessante para quem quiser ler alguma coisa mais suave do Florestan, mais saborosa, com um texto mais leve, é o Tiago Marques, o Aipopureu, um texto que ele escreveu ainda, acho que no fim da faculdade, no último ano, não sei se foi no último ano ou no começo, já como assistente. Ele escreve esse texto, Tiago Marques, o Aipopureu, que é uma história muito interessante de um bebê indígena que os jesuítas levam para Portugal para educar junto com nas melhores escolas de Portugal, para que esse índio, quando voltasse, fosse colocado na tribo, levasse a cultura dos brancos e a religião para dentro da tribo, né? E foi um desastre, porque o Tiago Marques estuda em Portugal, em Lisboa, volta para cá, é colocado na tribo, casa com uma índia, mas ele não sabe caçar, pescar, e rapidamente é marginalizado pela tribo, que acaba fazendo dele gozação, piada, e a mulher passa a traí-lo também na tribo, e ele volta para a cidade, e os brancos eram racistas, então ele também não foi aceito pelos brancos, e ele vai morrer largado, rejeitado pelos brancos e pela sua tribo, né, porque ele não tinha a cabeça de um indígena. O Florestan, depois do golpe de 64, quer dizer, até 64, ele era extremamente rígido e via realmente a sociologia como uma ciência e achava que não podia contaminar com a política. Ele tinha uma distância até. Ele teve um período como trotskista nos anos 40, mas foi um período curto e ele se distancia disso. Mas em 64 ele vai talvez para o confronto e ele é colocado diante do momento que ele tinha que tomar uma posição política e isso vai se reforçando, né, inclusive não só no posicionamento dele, mas também no que ele escrevia. E só para encerrar a história do Roger Bastide, o Roger Bastide, quando chamou ele para fazer parte do trabalho sobre negros e brancos na cidade de São Paulo, quase que implorou para ele aceitar, né? E ele estava muito voltado para a questão dos índios, né? Que ele era o tema que ele encarou no começo da sua vida. O Cândido, o Bastide, quando meu pai estava saindo da sala, falou: Florestanzinho, não tem jeito mesmo, você não vai fazer a pesquisa comigo? E ele ficou comovido e falou: não, professor, eu vou fazer a pesquisa. E ele faz a pesquisa junto com o Roger Bastide, vai descobrir uma nova temática para ser debatida e estudada, que é a questão racial, do preconceito, e vai escrever, então, a integração do negro em sociedade de classe,
né? E vai se aprofundar nesse tema. E vem o golpe de 64, e em 69, com a AI-5, ele é aposentado compulsoriamente. Aquele momento é um momento dramático na vida dele. Eu estava em casa ainda, criança, já entrando numa fase mais madura, e eu via o sofrimento dele. Me lembro que no dia que antecedeu a saída dele do Brasil, ele ficou andando no corredor de casa, para lá e para cá, tenso, muito preocupado em deixar a família, porque decidiu ir sozinho, porque ir com toda a família para fora parecia inconcebível, já que tinha irmãs que estavam na faculdade, outras estavam casando, outras estavam na escola. A ideia era sair com os dois mais novos e minha mãe, mas os outros filhos não gostaram da ideia, a minha mãe acabou ficando e ele foi sozinho. E esse momento da vida dele é dramático, porque ele estava longe das suas origens, falando para estudantes que não tinham concepção ou a preocupação de pensar em umas sociedades mais justas, enfim. Eram estudantes que queriam conhecimento técnico para fazer uma carreira, né, sem uma criatividade, que ele dizia, né, criativa, né? Então, ele vai ficando muito fora do mundo dele, né? Você pega a correspondência dele com Antônio Cândido, com os filhos, com os amigos, você percebe que ele o tempo todo está triste e quer voltar, né? E o Antônio Cândido, durante algum tempo, tentou persuadi-lo disso, achando que não era a hora dele voltar, e ele então foi ficando, né, até o momento que eu acho que ele não aguentou mais e voltou para o Brasil e ficou naquilo que ele chamava a gaiola de ouro dele, que era ficar dentro do escritório, que ele estava proibido de lecionar, e viajando para palestras e seminários fora do Brasil, ganhando dinheiro nessas palestras e ficando ali naquele mundinho fechado, né? E ali também ele vai escrever a Revolução Burguesa, né, nesse período. E aí Dom Paulo convida ele para ser professor na pós-graduação. Ele aceita e fica radiante, né? E Dom Paulo me disse que falou assim que a gente teve a conversa, ele aceitou. No dia seguinte ele voltou na Cúria com uma pilha de livros dele e me entregou os livros, né? Dom Paulo falou, eu não ia conseguir ler todos aqueles livros, né? Mas ele estava tão feliz que ele me entregou todos aqueles livros e realmente aquilo para ele deu um ânimo, né? E Dom Paulo falou que foi um momento muito complicado, porque os militares pressionaram muito para ele voltar atrás e não contratar o Florestan. E o Dom Paulo segurou a pressão e manteve o Florestan como professor na pós-graduação. Dali para frente, ele passa a ser convidado, né? Assim, havia um interesse. O PT surge nos anos 80 e eu era estudante, já militava lá, achando que era um novo partido, né, que a gente tinha que ajudar. E o Zé Dirceu, o Lula, Eduardo Suplicy encontravam comigo, eu era repórter da Globo, e eles queriam muito que meu pai entrasse no partido. O Sérgio Buarque, o professor Antônio Cândido, já eram fundadores, estavam no partido, e meu pai não. E ele foi postergando essa entrada dele num partido, né? E quando chega a eleição para deputado constituinte, o Zé Dirceu me encontra numa reportagem e fala, olha, o presidente do PT, o Lula, quer falar com seu pai, quer fazer um convite, fala para ele lá.
E ele foi, eu levei ele para esse encontro, foi ali no Ipiranga, e ele aceitou o convite, né, e acabou fazendo uma campanha bonita, né, com a mobilização dos estudantes, dos universitários. E ele me disse na saída do encontro, ele falou: filho, eu esperei minha vida inteira por um partido de esquerda que não surgiu, e eu acho que eu não vou ter tempo de vida, porque ele já estava com a cirrose, para esperar esse partido. E o PT, de todos os partidos que surgiram, é o que está mais próximo daquilo que eu entendo como um partido de esquerda, como um partido que pode ser transformador e revolucionário. E ele vai para o PT, e era um professor universitário que tinha coluna em 2 jornais, na Folha de São Paulo e no Jornal do Brasil, e que tinha o privilégio de ver o Brasil de dentro do Congresso no momento de uma Constituição. Aquilo vai dar para ele também uma perspectiva como cientista social, como sociólogo, né, da visão do Brasil ali de dentro do poder, da relação ali, daquele congresso que o Rui Falcão conhece bem e sabe que aquilo é realmente a cara dessa elite que manda no poder e que está ali dentro e que tantas fez já na história desse país. E ali ele passa a ter, ele vai ter 2 mandatos, né? E tem uma convivência grande com o Lula, faz as campanhas, 2 campanhas, né, com o Lula, e escreve um livro, um pouco antes de falecer, ele escreve seu último livro, que chama Contestação Necessária, que é um livro que ele se despede das pessoas que marcaram a vida dele, pessoas que ele conheceu ou não, teóricos. E nesse livro tem Antônio Cândido, tem um capítulo sobre o Lula, tem um capítulo sobre o Enfio, um capítulo sobre o Marx, enfim. Ele fala da geração dele, né, que contestou, e ele se pergunta se a contestação valeu a pena, né? Porque ele dizia até que ele seria contestador em qualquer regime, né? Inclusive no regime socialista, provavelmente ele seria também um contestador e provavelmente seria, talvez, perseguido. E nesse livro, porque ele escreve em 86 um livrinho chamado PT em Movimento, né? E o que eu acho interessante no Florestan é que ele fazia previsões que estavam muito além daquilo que da análise que a gente faz a curto prazo, né? A gente faz uma análise às vezes errada, pensando no curto prazo. E na política, principalmente, isso é muito comum, porque você quer pensar na vitória rápida, na chegada no poder. E ele dizia, em 86, que o PT iria, em breve, estar numa espécie de bifurcação entre ser um partido preocupado em politizar as massas, né, não chegando logo ao poder, ou aceitar o jogo da eleição, aceitando financiamento de empresas, aceitando o jogo que era estabelecido, né, no país, e aí ele acha que o partido teria condições de chegar rápido ao poder, mas que não seria mais um partido revolucionário, seria um partido dentro da ordem e que, apesar disso, seria um partido reformista e que iria fazer reformas sociais profundas que outros partidos não fizeram, mas que era o máximo que seria, talvez, possível para um partido que fizesse essa composição para chegar ao poder. E, de certa maneira, ele tinha razão, né? A gente vivenciou isso e viu que era possível um outro país, que era possível um país que reduzisse a exclusão social e a pobreza, né? E que se colocasse para o mundo como
um país emergente, né, como foi visto durante os 4 mandatos, né, os 3,5, né, que o PT esteve no poder, né, que tinha o respeito internacional, porque era um país que se colocava de maneira clara e soberana nas relações com os países do mundo, né? Então, eu falo desse livro porque aqui nesse livro tem um capítulo sobre o Lula que merece ser lido, porque, entre outras coisas, ele fala da perseguição ao Lula, nesse livro de 1995, na perseguição implacável da burguesia, dos militares contra o ex-presidente Lula. E nesse outro livro, Poder e Contrapoder na América Latina, que eu recomendo às pessoas, tem um capítulo aqui que ele fala sobre o fascismo na América Latina, numa palestra que ele deu em Harvard em 1971, em pleno governo Médici, que ele diz que as pessoas alguns achavam que o fascismo e o nazismo tinham acabado com a derrota do Hitler e do Mussolini, mas que as pessoas estavam enganadas, que o fascismo nunca deixou de existir, né? Quem perdeu foi o Mussolini e o Hitler, e não o pensamento fascista e nazista, que ele continuou existindo, e diz lá pelas tantas no texto que o fascismo é o braço armado do capitalismo. Sempre que o capitalismo se sente ameaçado, esse braço aparece. E eu acho que é mais ou menos isso que nós estamos vivendo hoje. Então, eu acho que reler Florestan Fernandes é entender um pouco, não só o que nós já vivemos, mas o que nós temos que fazer para modificar a nossa realidade futura, né? E por isso que eu passei essa missão para o Bernardo, porque meu pai dizia que tem algum momento que você tem que passar o bastão, né? E então eu acho que o bastão agora está entregue na mão do Bernardo, né? Eu espero que ele consiga, inspirado na obra do Florestan, ocupar esse papel importante dentro da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Ele é um talento, né? Um intelectual jovem, e então eu espero que, e tenho certeza disso, que o bastão está em boas mãos. Me dá muita felicidade saber que está nas suas mãos, Bernardo. Agradeço, estourei um pouco o meu tempo aqui, mas acho que, resumidamente, era o que eu tinha para dizer. Muito obrigada, companheiro. Agora, o companheiro Rui Falcão vai encerrar aqui nossa primeira rodada. Rui. Bom, boa noite. Para mim é uma oportunidade única, quase uma honra, poder participar desse debate com o Bernardo Recupero, que tem essa tarefa de pegar o bastão e dará conta da tarefa, me refazer da emoção de ver o Florestan relatar aspectos da vida do Florestan, dos nossos gigantes, e um gigante que não foi só alguém que veio de baixo, um intelectual, um professor, mas alguém que foi um revolucionário, e um revolucionário socialista e marxista. E esse ciclo que a ELAP promove, Natália, tem como objetivo discutir desenvolvimento e socialismo, repõe a atualidade de Florestan Fernandes para esse debate que nós estamos fazendo, e esse período de pandemia ajuda muito a proliferação do debate. E é algo que falta muito entre nós, sobretudo depois que a internet, ao mesmo tempo que aproxima as pessoas, as isola individualmente e repele as leituras de grandes textos. E institui a cultura do Twitter, dos pequenos textos. E nós precisamos reavivar trabalhos importantes como os que Florestan Fernandes realizou pelo Brasil. Eu tive o cuidado, como eu não, ao contrário do Genuíno, que viveu a quente a experiência da Constituinte junto com Florestan, eu tive o cuidado de, tendo participado e ido a vários eventos da campanha dele em 1986, e até receber acusações aí junto com o Zé Disseu de ter inviabilizado a eleição do VFOR, porque
tinha lugar para os dois, na verdade, mas acho que ao conhecer os dois, o povo preferiu Florestan acertadamente, né? Mas, tendo participado da campanha, eu não pude acompanhá-lo na Constituinte. Então, eu tive o cuidado de ir pesquisar artigos e discursos dele na Constituinte para poder falar alguma coisa aqui nesse debate. E quero dizer que eu vou começar com um primeiro texto e depois, no final, vou ler um outro texto para ver como ele permanece atual e como ele serve ao desafio que nós temos hoje, de voltar a fazer o PT, de um partido que enfiou muito o pé nas instituições e nas eleições e quer reafirmar o seu caráter fundador, de um partido socialista e transformador. Então, falo aqui também como um militante do PT e a minha visão da avaliação das coisas que Florestan produziu na Constituinte tem esse viés de um militante do PT. Então, no último artigo, publicado um dia depois da morte de Florestan, publicado no dia 11 de agosto de 1995, na Folha de São Paulo, chamado O Rateio dos Pobres, ele diz o seguinte: o subdesenvolvimento só desaparecerá quando os de baixo lutarem organizadamente contra a espoliação, exigindo transformações profundas na política econômica, nas funções do Estado e na estrutura da sociedade de classes. Isso hoje é mais atual do que nunca. Não há possibilidade de superarmos uma crise sistêmica, que é uma crise econômica, que já vinha antes do golpe de 2016, uma crise sanitária, uma crise ambiental, uma crise cultural. Tudo isso fundido numa grave crise político-institucional com remendos ou esparadrapos. Para uma crise sistêmica, soluções sistêmicas. E é preciso, portanto, recolocar na hora do dia que, para superar a crise sistêmica do capitalismo, que a gente diz do neoliberalismo, que é a fase atual do capitalismo, é preciso liquidar com o capitalismo. Isso não significa que está na hora do dia agora fazer a Revolução Socialista, mas um partido tem que ter isso como objetivo histórico que estava no nosso manifesto de fundação, trazer milhões e milhões de trabalhadores para a política para que eles possam ser parteiros da sua própria emancipação. E ele, ao longo desse mandato, eu fiquei impressionado como os discursos dele, como os artigos dele têm uma grande cultura política, muita informação política. E quando o Bernardo disse que o Florestan tinha uma grande perspicácia, e o Florestan disse que ele tinha capacidade de falar de algumas coisas que para nós não aparecem, que ele não via só imediato, ele, num discurso de 19 de fevereiro de 1987, diz algo que também está atualíssimo para nós, que é o seguinte: não é possível separar a crise da conjuntura da crise da estrutura. As duas estão superpostas. A primeira é de superfície, reflete a situação mais grave do Brasil, que vai desde o passado colonial até a recente ditadura militar. Nunca se pode falar na conjuntura sem pensar na estrutura. E também não se pode avaliar a crise de conjuntura sem pensar no que ela representa, em virtude de elementos que são intrínsecos à própria estrutura da economia, da sociedade e da cultura. Ou seja, nesse momento que nós estamos vivendo, separar a questão política da questão econômica, separar a luta pela democracia, da questão, por exemplo, de devolução dos direitos políticos do Lula, do combate ao racismo, ao machismo, à misoginia, não dá para fazer essa divisão em duas frentes. Uma frente que luta pela democracia e a outra frente que vai cuidar dos problemas estruturais. Sobretudo nos momentos de crise profunda como nós estamos vivendo, a conjuntura se associa à estrutura. A tática se associa, tem sinergia com a estratégia.
e o emergencial tem que ter uma dimensão do médio e do longo prazo. E um partido que quer fazer transformações tem que levar em conta esses conjuntos. Eu também observei que ele perpassa, na sua atuação na Constituinte, talvez 5 tópicos da obra dele, que questão da desigualdade social, o problema da diferença racial, já tendo ele desmistificado a ideia da democracia racial, ele diz o seguinte na Constituinte: a cor da pele marca a posição social. Ele descreve com grande acuidade a questão da politização, da polarização política e da democracia, quer dizer, o conflito de classe, uma burguesia que não é uma burguesia como achava o PCB, uma burguesia progressista, é uma burguesia pró-imperialista e, portanto, ele colocava na hora do dia uma contestação daquela revolução por etapas que a burguesia nacional teria interesse em promover grandes mudanças, porque estaria em contraste, por um lado, com o latifúndio e, por outro, com o imperialismo. Não, ele mostra que é uma associação grande da burguesia, que era pró-imperialista, e, ao mesmo tempo, era controlada pelo que ele chama de vértice militar. Em vários momentos ele fala do vértice militar para questionar, inclusive, a tal da transição transada, ou seja, a transição lenta, gradual e segura, que, na verdade, a Constituição, a Assembleia Nacional Constituinte, convocada já com limitações, porque não era uma Constituinte originária, e logo em seguida de Assembleia Nacional Constituinte, por mudanças no regimento e por pressão dos empresários já organizados na União Brasileira de Empresários e na atual UDR, resolvem transformar a Assembleia Nacional Constituinte num Congresso Constituinte. Portanto, um poder ainda mais limitado e controlado, por um lado, pela burguesia, pela elite, pelo governo Sarney, que era o governo da transição transada, e com a presença tutelar dos militares, que continua presente até hoje, e ali a questão da introdução do artigo 142 na Constituição, que hoje os militares querem interpretá-lo como dando às Forças Armadas o poder de poder moderador, quando, na verdade, quem se coloca como esse poder de interpretar a Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Mas, volta e meia, eles reivindicam esse artigo 142, que foi incluído a fórceps ali para garantir a presença dos militares na Constituição. Ele oscila muito na sua atuação na Constituinte, por um lado, grandes esperanças e, por outro lado, desilusões que ele não tratava como desilusões, porque ele tinha visto qual era o caráter limitado e porque também não tinha ilusão que a revolução viesse do parlamento para as ruas, era o contrário, quer dizer, são as ruas que fortalecem a ação parlamentar, né? Essa concepção das limitações do parlamento, da sua importância como capaz de arrancar parcelas de direitos, mas que, ao mesmo tempo, era preciso sempre estar fermentado pela força das ruas, ele expressava isso a cada momento. E o seu compromisso de mandato, ao relatar, por exemplo, a campanha que ele foi fazer em São Miguel, a campanha que ele fazia na Zona Leste, e que pediam a ele: o senhor vai voltar aqui, o senhor vai se lembrar de nós. E ele, a cada momento, sabia quem ele estava representando, de que lado ele estava, quais as propostas que ele tinha que defender, né? Ele tinha noção de que a correlação era desfavorável. Ele dizia que a chave para o enigma brasileiro, veja como isso é atual, a chave para o enigma brasileiro era conjugação da revolução dentro da ordem com a revolução contra a ordem. Atualmente, nós ficamos só com a primeira disjuntiva. Ficamos muito tempo tentando fazer revolução dentro da ordem. Portanto,
com limites, porque a ordem é uma ordem dominada pela burguesia, é preciso fazer a revolução contra a ordem. E ele transformava as palavras em sugestões de como isso se faria. Ele fala em desobediência civil, como uma prática revolucionária, dentro da Constituinte, ele fala isso, e fala também no emprego da contra-violência. E descrevia a ditadura militar e a ditadura que estava naquele momento, na Constituinte, que se impunha, uma ditadura militar sob vestes civis. Esse era o caráter da transição transada, a qual nós deveríamos recusar. Ele descreve os empresários que se dirigiam à Constituinte com seus grupos de lobby como a massa reacionária da burguesia. Não tinha nenhum tipo de ilusão, não, empresário progressista, Fiesp, não sei o quê, massa reacionária da burguesia. E dizia que o Brasil ideal era o Brasil do capitalismo monopolista e do pró-imperialismo no topo, com a miséria e o trabalho barato na base. Um exército ocupado reduzido, um exército de ocupação reduzido, complementado por milhões de malditos errantes que constituem vários tipos de reserva de mão de obra bruta, quase gratuita. E ele perpassava nos discursos da Constituinte a ascensão do sindicalismo combativo, contrapondo ao sindicalismo de negócio, a presença do sem terra, que ele considerava a reforma agrária uma questão fundamental para romper os aspectos do colonialismo, da opressão, de milhares que eram, inclusive, tangidos da cidade, do campo para a cidade, tendo ali condições de sobrevivência miserável. Via esses agentes como agentes principais da mudança, que cabia partidos como o PT organizarem. E tem um debate interessante, que é pouco conhecido, porque a própria imprensa, Florestan, diz que o PT não assinou a Constituição de 88. Na verdade, o PT votou contra a Constituição de 88, mas assinou a Constituição. E aí ele, em alguns momentos, ele fala dessa questão, que é o esquerdismo, Lênin e tal, precisa ler Lênin com relação ao esquerdismo, porque as pessoas não querem agora assinar a Constituição, como se fosse possível a gente produzir uma Constituição na correlação de força atual melhor do que a que foi assinada agora, que é um pouquinho melhor que a de 1946. Então, e nós participamos formalmente. Então, pelo menos formalmente, nós devemos assinar. Agora, devemos votar contra por quê? Aí ele alinha pelo menos 4 questões pelas quais a gente deveria votar contra, como de fato fizemos. A Constituição falava na reforma agrária, mas só em terras que não tivesse utilização produtiva, mas nunca definia o que era essa utilização produtiva, ou seja, era uma reforma agrária que não era para valer. Segundo, equiparava o direito de propriedade ao direito à vida. Aliás, colocava o direito à propriedade antes do direito à vida entre as garantias fundamentais. O artigo 142, que eu já mencionei aqui, e nenhuma mudança em relação aos tribunais superiores, algo que nós, em 13 anos de governo, nada mexemos, nem no currículo das Forças Armadas, nem na formação dos militares, nem no esquema das promoções, como tampouco alteramos o sistema de justiça no Brasil, que permanece com mandatos vitalícios, com concursos que dão no que dão, que aí não fica na questão da escolha, escolher os meninos. Não, a própria estrutura do sistema judiciário leva ao que nós estamos vivendo, né? Também porque não falava nada sobre, em relação ao combate à miséria, a concentração de renda, a dívida externa, e mantinha a tutela militar. Então, por tudo isso, nós tínhamos fundamentos
para votar contra a Constituição, como de fato fizemos, sem deixar de mostrar os pontos prioritários que nós conquistamos, como a liberdade de organização sindical, como o mandato de segurança coletivo. Ele lista, inclusive, cerca de 20 pontos de igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Aliás, vários itens que, naquele momento, foram importantes, vários dos quais já derrogados, seja pela revisão constitucional de 93, seja pelas emendas da época do Fernando Henrique, e seja agora pelo governo Temer e pelo governo Bolsonaro, que não engana ninguém, porque diz que veio para destruir. E uma das destruições é todo o arcabouço da Constituição de 88, que ele sempre se recusou a chamar de Constituição cidadã, que, infelizmente, muitos de nós a chamam assim quando ela nada tem de cidadã, né? Eu acho que um outro conceito importante que ele trata na Constituinte é que ele descreve o Estado brasileiro como Estado-cadeia. E esse conceito de Estado-cadeia, que não diz respeito ao Estado de hoje, digamos assim, mas o Estado-cadeia hoje é uma realidade palpável, porque nós temos hoje a terceira população carcerária do mundo. E esse Estado-cadeia, ele é seletivo, ele privilegia os jovens, os negros e os pobres. Nós só estamos perdendo para os Estados Unidos, que, aliás, com o plea bargain que o Moro queria colocar aqui, colocou na cadeia 2 milhões de americanos negros pobres, graças à ação do Ministério Público de lá, que acena com a pena alta se o cara não negociar, e a pessoa negocia uma cadeia mais curta, mesmo tendo a oportunidade de eventualmente provar que é inocente. Então, essa questão do Estado-cadeia é mais atual que nunca. E ele dizia que o Estado-cadeia teria que ceder lugar a um Estado com a sociedade civil civilizada, ainda que sob o capitalismo. Quer dizer, ele tinha noção de que era possível, sim, com pressão social, com organização das classes trabalhadoras, dos excluídos, dos danados da terra, como ele chamava, talvez reportando ao Frantz Fanon, esses danados da terra poderiam civilizar o capitalismo naquele estágio ainda. Ele também trata com realismo o que era a maioria constituinte. Ele diz o seguinte: uma minoria dominante, graças aos artifícios da democracia burguesa, torna-se maioria eleitoral. Quer dizer, que é o que nós temos hoje também. Quer dizer, a grande maioria da população, das mulheres, dos negros, dos pobres, tem uma representação que não corresponde ao seu peso real na sociedade, principalmente as mulheres, que têm uma participação de 10%. Tem menos mulheres no parlamento brasileiro do que no parlamento do Irã. Então, o que ele chama de democracia burguesa não é que você quer jogar fora os princípios e garantias fundamentais da democracia burguesa, mas mostra os limites que, na verdade, a democracia burguesa é uma ditadura da burguesia com feições democráticas. E o sistema representativo se tornou mais excludente ainda quando você tem duas casas, você tem o Senado com o poder revisor, e na Constituinte de 88 o Senado ainda ganha a possibilidade de iniciar o processo legislativo. Então, a distorção do sistema, que deveria ser uma pessoa, um voto, é duplamente distorcido pela presença do Senado como Câmara Revisora e ainda iniciador do processo legislativo, né? Ele também critica algo que também tem muita atualidade, eu acho, que é a questão do melhorismo econômico e o mudancismo democrático. Que o melhorismo econômico é algo que vem da democracia americana, que é o das pequenas mudanças
as pequenas concessões para que tudo continue como está. E o mudancismo democrático tem o mesmo conteúdo que o melhorismo tem na economia, o mudancismo tem na política, digamos assim, né? São conceitos que estão muito presentes na nossa realidade e que não são elaborados, não são utilizados, por, acho que, uma falta de cultura política, não diria da estatura do Florestan, mas de uma cultura política do cretinismo parlamentar, que ele também critica, que as pessoas imaginarem que as coisas vão se resolver todas ali no parlamento. Ele também, mesmo conhecendo aquela realidade, ele não se recusa a ter um convívio com os colegas, as conversas no café, e fala até da amizade entre o Robertão e o Genuíno, né? Roberto Cardoso Alves, que, como é que é o negócio de São Francisco, é dano que se recebe, ele fala das conversas entre o Genuíno, viu, Genuíno, e o Robertão, que é possível naquele convívio também, sem sectarismo, você poder até ter relações. Ele enaltece muito Lisânias Maciel, que fez um prefácio de uma das obras dele, eu acho. Ele diz que é muita modéstia para ter aqueles elogios do Lisânias, que foi um parlamentar combativo, né? Natália, como está meu tempo? Está tranquilo, está em 23 minutos. Então, vou botar aqui. Ele também tinha o debate sobre o parlamentarismo e o presidencialismo, né? Curioso que esse debate se remete para um plebiscito depois, e embora o Florestan criticasse, ele pergunta aqui, ao falar do PSDB, que surge ali naquele conflito do PMDB e tal, surge o PSDB. Aí ele fala assim, do que se trata? Parlamentarismo mais social-democracia? O que se planta no Brasil? Um regime democrático burguês civilizado, como na Suécia, na França e na Alemanha? Ou se lança a semente da desagregação da ordem existente? Misturam reforma capitalista do capitalismo com conquista ou manutenção do poder. Então, esse debate, ele diz aqui, o poder real não mora no parlamento. Então, em 93, curiosamente, vem o plebiscito do parlamentarismo, não como um debate conceitual, mas porque o Lula se afigurava como líder nas pesquisas. Então, era importante cercear o poder eventual caso Lula ganhasse as eleições de 94. Então, o PT faz um plebiscito interno, era uma das coisas que o Florestan sempre defendeu, iniciativa popular legislativa, o referendo, plebiscito na Constituinte, que ficou quase que esterilizado hoje, mas está lá presente na Constituição, e ele, portanto, indaga que tipo que era essa social-democracia do PSDB. Curiosamente, o Lula e o Zé Disseu defendem o parlamentarismo no plebiscito do PT e são fragorosamente derrotados, porque o debate não era sobre qual o melhor regime político para o país, era um debate casuístico para barrar as possibilidades do Lula ganhar a eleição, coisa que de fato não ocorreu, né? Bom, pois bem, então ele faz essa questão, esse debate contra o parlamentarismo. Ele também define o Centrão. Já naquela época surge o Centrão. Então ele diz o seguinte, que o Centrão tem a sua ideologia própria, suas formas de ocultar seus interesses reais por trás dos valores imagináveis, né? E diz que esse conjunto do Centrão, ao contrário do que o Marx dizia, tudo que é humano me interessa ou nada que é humano me é estranho, e diz que essa gente da classe dominante
tudo que é humano me incomoda e me desilude, porque para eles, diz o Florestan na Constituinte, o ser humano deixou de ser a medida de todas as coisas, porque eles querem a violência e a barbárie contra os divergentes e os diferentes. Nada mais atual do que nós vivemos hoje. E, por fim, gente, para ver como ele está atual para o debate que nós fazemos hoje, eu leio aqui uma frase sim, importantíssima de um artigo do dia 21 de setembro de 1988. Diz Florestan: só a democracia não basta. É preciso que ela se enlace ao socialismo para libertar a civilização da barbárie. Como disse um documento do PT há tempos atrás, que precisa ser rememorado, sem socialismo, sem democracia não há socialismo. Sem democracia não há socialismo. Sem socialismo não há democracia. Então, só a democracia não basta. É preciso que ela se enlace ao socialismo para libertar a civilização da barbárie. Florestan, atual e presente. Valeu, Natália, eu Oi. queria um minuto mesmo, porque há 2 fatos que eu vivi com ele. Comenta aí. Se você pode me conceder. Olha, eu convivi muito com o Florestan durante 2 mandatos. Eu não tenho tempo para falar sobre a experiência, mas eu queria citar 2 fatos que retrata muito isso aí. Primeiro foi quando a Constituinte se instalou, eu consultei para fazer um ato de rebeldia que era protestar contra a presidência do então presidente do Supremo na Assembleia Nacional Constituinte. Não era uma posição da bancada, era uma posição minha, ele deu todo o apoio nessa ação. A segunda, nós fomos negociar com o Ulisses, ele estava presente, sobre as emendas populares. Aí ele chega para o Ulisses e diz: Ulisses, tem o dia que entra os engravatados. E quando é que entra o pessoal sem pé descalço? Aí o Ulisses diz: não, deputado Florestan, vamos combinar o seguinte, um dia entra os engravatados e outro dia entra o pessoal da sandália havaiana, porque ele usou a palavra do descalço, que eram os índios, sem terra, os quilombolas, todo aquele movimento de participação popular. Eu queria registrar isso. Eu estou muito emocionado porque foi uma vida muito intensa, principalmente na Constituinte. Eu consultava sempre em momentos delicados e eu queria registrar esses 2 fatos. Muito obrigado, Natália. Nada, obrigada a você aí por contar para a gente esses fatos. Então, gente, primeiro queria agradecer, né, ao Bernardo, ao Florestan e ao Rui pelas falas iniciais. E aí para a gente encerrar aqui a nossa discussão, eu vou fazer uma questão para cada um, não é uma pergunta exatamente, é mais uma provocação que pode estimular vocês a desenvolver aí na parte das considerações finais, né? E aí vocês podem comentar, já fazendo as considerações finais, também podem comentar algum outro assunto que as falas tenham despertado a lembrança ou que queiram incluir aí no debate, né? Então, primeiro, para o professor Bernardo Recupero, eu queria dizer o seguinte: algumas pessoas que estão assistindo aqui a nossa transmissão, né, que está sendo aqui pela sala Zoom e também pelo YouTube, algumas pessoas estão assistindo o debate e ficaram interessadas nessa discussão sobre a autocracia burguesa. E aí eu pergunto ao professor Bernardo se ele poderia falar um pouco mais para a gente aí nesse tempo final sobre essa categoria, né? E, enfim, desenvolver um pouco, complementar um pouco o significado sobre isso. Ao Florestan Fernandes Júnior, é o seguinte, você disse que o Florestan era um sociólogo que prezava muito pelo rigor científico, né? Pelo rigor intelectual, era um grande sociólogo,
né? Foi professor da USP, da PUC, duas importantes universidades brasileiras, e ao mesmo tempo ele também era um militante político, né? E durante um tempo também foi militante partidário. E ele também foi dito por você que ele tinha uma grande preocupação com não se distanciar da sua origem, né? Apesar de ser professor universitário e tudo. Então, hoje em dia, a gente vê muitos militantes de esquerda, né? Muitos até mesmo marxistas, que são acadêmicos, professores, ocupam postos na universidade pública, mas têm uma visão mais apartada, digamos assim, entre a atividade intelectual e a atividade, a militância político-partidária, né? Então, a pergunta seria como é que Florestan enxergava essa questão, né? Como é que ele via a universidade, se seria possível detalhar um pouco mais a visão dele sobre esse tema, universidade, militância. E para o companheiro Rui, a provocação que eu coloco é o seguinte: o debate de hoje aqui, as falas que vocês trouxeram, os três, deixa bem nítido que para quem deixa bem nítido, até para quem não conhecia antes desse momento de hoje, né, as posições, a obra de Florestan, que ele foi um radical, né, foi um defensor da revolução, um defensor do socialismo. E aí a pergunta que eu deixo, a provocação, digamos assim, que eu deixo para Rui comentar é se você acha que, se ele estivesse vivo hoje, né, ele estaria militando com a gente no PT? Fica essa provocação. E aí eu já passo a palavra para o professor Bernardo para a gente fazer as considerações finais e, se quiserem, puderem comentar sobre essas questões que eu coloquei. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o debate, que eu achei muito rico, né? E agradecer a todos os participantes, né? Inclusive o José Genuíno, né? Que também por esse depoimento da atuação da Constituinte, o José Genuíno que teve um papel muito importante na Constituinte, no qual o Florestan foi muito atuante. Eu acho que isso complementa. Além disso, uma coisa que eu achei muito boa do debate é que ele conseguiu realmente mostrar facetas diferentes do Florestan que se complementam também, apesar de não serem equivalentes umas às outras. Ou seja, né, há toda essa experiência de vida do Florestan, que eu diria que é praticamente única, especialmente num país como o Brasil, né, com as diferenças sociais e mais do que de classe, como lembrava o Florestan, tem um elemento estamental, né? Aquela coisa que as pessoas nascem num lugar e se imagina que não devem sair desse lugar, né? Tempos atrás a gente lembra, né, como se comentava, né, que as rodoviárias já não pareciam, ou que melhor, os aeroportos pareciam rodoviários, né? No fundo, porque estavam indo para os aeroportos quem se imaginava que não deveria ir. Então, isso acho que foi algo fundamental e eu acho que realmente não dá para esquecer do Florestan, sociólogo, intelectual e político, né, sem levar em conta, né, de onde ele veio. Né, eu acho que o Florestan sabe melhor do que eu. Né, me lembro aquela história da mãe do Florestan, que tinha medo que ele estudasse justamente porque poderia, né, se afastar dele, ao contrário, né, até o final da vida tiveram juntos, né? E justamente dá essa dimensão mais completa. Além disso, né, eu acho que essa atuação, como disse a Natália, radical, né? Radical, acho que sem concessões nenhuma, né? Que o Florestan teve, né, na verdade, como deputado, como constituinte, ou mesmo antes, né? Mesmo como acadêmico, né, e um acadêmico, né, que prezava muito, né, o rigor da ciência, né, mas também foi até os limites, né, no sentido, sei lá, se você pode até dizer etimológico, né, da palavra, alguma coisa do tipo. E até, né, na verdade, a atuação política dele foi mesmo revolucionária. Me lembrou, né, meus tempos de juventude, né, como se diz. Né? O Florestan disse que eu era jovem, mas isso já é mais bondade dele. Quando eu lia lá os artigos dele na Folha, era a época do congresso do PT,
E era interessante como o Florestan era muito firme, né? O Rui Falcão lembrou, né, da crítica dele, né, era o primeiro congresso do PT, né? E é justamente como ele ia muito, né, no lado da crítica do perigo de se transformar num partido dentro da ordem, né? Mas tá, a questão é sobre a autocracia burguesa. Eu, na verdade, acho que eu vou retomar alguns pontos, né, só para reforçar, né, questões que me parecem que valem, né, chamar atenções dessa categoria. Primeiro ponto, né, eu acho que já falei, mas acho que vale ressaltar, é justamente como, naquele momento, 75, né, a maior parte das pessoas não estavam falando em autocracia, estavam falando em autoritarismo, né, em regime autoritário, né, no sentido, talvez, né, a gente pudesse imaginar que era algo que passageiro, né, que, de alguma forma, abriria caminho, né, para uma outra ordem, uma outra situação. Não que isso não tenha acontecido, não tenha havido mudança. Mas o que o Florestan percebeu, e eu acho que isso que está justamente o lado mais arguto dele, é como a dominação de classe no Brasil, e pensando especialmente essa junção entre burguesia e oligarquia, entre o velho e o novo, né? As duas coisas se juntam, se confundem, né? Uma se alimenta da outra, né? Faz com que, na verdade, a mudança, por exemplo, institucional, né? Que é importante, né? Não há como, né? não levar a sério essa, e o Florestan mesmo reconhecia isso, e a própria atuação dele indica, né, esse reconhecimento. Mas existe um sentido mais profundo, né, no sentido social, e, na verdade, não só social, de exercício do poder, algo que talvez agora apareça de uma maneira mais clara. E justamente por isso, né, que, para mim, no fundo, né, essa categoria talvez me explique mais agora, nesse momento, do que, por exemplo, no começo dos anos 90, né, quando eu li A Revolução Burguesa no Brasil pela primeira vez. Que eu até entendia, não, tudo bem, né? O Florestan está indicando que pode até passar o regime político, podemos ter instituições, né, que, de alguma maneira, estão de acordo, né, com o que seria a democracia, mas, na verdade, ele percebe, e uma coisa que ele percebia até lá atrás, né, até numa polêmica dele com Guerreiro Ramos, né, um intelectual importante do ISEB, né, ou, na verdade, até antes da própria criação do ISEB, quando o Florestan é convidado, né, para falar, né, dar uma palestra sobre a crise da democracia no Brasil, ele diz, no fundo, né, a pergunta está errada. Está errado, principalmente, se a gente pensa a democracia para além simplesmente do sentido político, né? No sentido social, né? Que a gente pode até entender, no limite, né? Se chocando, né? Justamente com essa sociedade com elementos estamentais, que cada um nasce num lugar e deve morrer nesse lugar. Ou seja, eu acho que muito da violência que a gente está vivendo, eu acho que não há melhor termo para se referir ao que a gente vive nos últimos anos, né? E no fundo, né, até em termos de agressividade permanente, né, que a gente sempre tem muito a ver com isso, né? Eu diria, né, eu tenho a impressão que os avanços que foram feitos, e foram feitos avanços, né, desde 2002 especial, mas mesmo a Constituição, né, bem ou mal, ela é um marco, né, de uma ordem diferente política, né, daquela que existia antes, né, e no fundo até os avanços da Constituição, né, como o SUS, né, são na verdade aquilo que bem ou mal nesse momento, né, o Rui lembrou bem, né, das crises que se juntam, se combinam, se confundem, né, começar pela pandemia, né, inclusive a crise econômica e política, mas o que se mantém bem ou mal, né,
é aquilo que foi estabelecido antes da Constituição de 88, por exemplo, do SUS, né? Mas, no fundo, né, se avançou um pouco de 88, de 2002 para cá, a reação contra esse avanço também é muito forte, né? Ou talvez não vai num nível simplesmente racional, né? E isso tem a ver com uma estrutura, né, social, né, que o Florestan percebeu, estudou, mostrou bem, e que, na verdade, é preciso enfrentá-la, é preciso transformá-la, né, mesmo sabendo que possam aparecer resistências, porque, na verdade, não há como, né, aceitar, né, que a grande maioria da população, né, os de baixo, como dizia o Florestan, sejam deixados de lado. Então, eu acho que é importante um ciclo como esse, é importante a iniciativa, né, da editora Contracorrente, do Florestan Fernandes. Eu lembro, então, quando ele me chamou para participar desse projeto de trazer o Florestan de volta para o debate público, que, na verdade, né, é um projeto que não basta, não é uma pessoa ou outra, é um projeto coletivo, né, uma coisa que o Florestan também soube realizar, né, e apostar, né, ao longo da vida dele. Então, eu acho que, mais uma vez, eu queria só cumprimentá-los, né, para a realização, né, desse ciclo, né, e dizer que temos muito, né, que aprender e levar à frente, né, justamente com Florestan. Obrigado. Obrigada, professor. Agora passo a palavra para o Florestan Fernandes Júnior. Então, primeiro eu queria agradecer aqui o convite, né, de estar participando dessa mesa, desse debate, e dizer que foi uma experiência muito boa e acho que um debate de alto nível, né? O Rui fez aí uma bela exposição a respeito do Florestan como político, como um militante e uma figura importante dentro do Partido dos Trabalhadores. Achei muito interessante ele fazer a ligação dos textos do Florestan com a atuação dele no Congresso Nacional. Acho que isso é de extrema importância. Queria dizer também para o Genuíno que meu pai tinha uma admiração profunda por ele, ele sabe disso. Meu pai me disse algumas vezes que o Genuíno era o parlamentar mais preparado dentro do Congresso, que conhecia como poucos o funcionamento e que sabia utilizar desse conhecimento para avançar questões importantes. Então, fico muito feliz de estar aqui com o Genuíno, uma pessoa que eu quero bem, que meu pai tinha uma admiração profunda, né? E o Bernardo, né, que tem sido também um companheiro, um parceiro, né, nessa cruzada quase, né, de manter vivo o pensamento do Florestan Fernandes. Eu lembro que uma das coisas que me deixou mais comovido foi uma caixa de supermercado perguntar para mim recentemente se eu era o Florestan Fernandes, sociólogo. Eu falei que não, e ela falou assim, eu falei, eu sou filho dele. Ela falou, posso tirar uma foto do seu lado, porque meu professor não vai acreditar que eu tive como filho do Florestan Fernandes, né? E meu sonho é entrar na sociologia, ser socióloga, né? Por conta das coisas que eu li e que aprendi com seu pai. E, enfim, aquilo eu acho que era o objetivo maior dele, né? Sobre a questão da universidade, rapidamente, eu acho que ele achava que a universidade tinha que se abrir para os de baixo. Ela não podia ficar encastelada, né, fechada, conversando entre quatro paredes, né? Ele achava que a universidade tinha a obrigação de sair e estar respondendo
aos interesses dos de baixo, né? E está aberta para propor soluções e caminhos para uma sociedade socialista, igualitária, justa, né? Então ele pensava mesmo numa universidade aberta aos pobres, aos proletários, aos negros, né? E de certa maneira, nos 13 anos dos governos do PT, isso foi feito, né? Com as cotas, com o Enem, né? Com a abertura de vagas para os de baixo, né? E hoje o Brasil tem aí uma experiência significativa na inclusão de jovens nas universidades, jovens pobres, o que não seria impensável no século passado. E meu pai é prova disso, que ele era uma exceção, né? Então, eu espero que esses avanços que a nossa sociedade conseguiu na educação, né, principalmente na universidade, não seja destruído, né? Porque esse parece ser o desejo dos que chegaram ao poder, né? E de tudo tem feito para dificultar a pesquisa e o conhecimento, né? E eu acho que eles vão ter dificuldade para conseguir destruir. O problema é saber também se o nosso jovem vai, principalmente os grandes talentos, vão ficar aqui ou se eles vão embora e vender o conhecimento para outros países, perder esse conhecimento é um prejuízo altíssimo para uma nação. E não existe uma nação sem pesquisa, sem o investimento no conhecimento e na ciência. Então, eu acho que o Florestan estaria aqui na linha de frente, dizendo que seria pessimista por conta da razão, mas otimista pela vontade. Então, ele dizia que ele era um otimista pela vontade pessoal dele. Então, vamos acreditar que, em breve, nós vamos recolocar o país num caminho de uma democracia socialista, na qual o Rui Falcão falou e tem lutado durante sua vida como parlamentar, como jornalista e como homem público. Muito obrigado por todos que nos acompanharam aqui. Muito obrigado por terem feito essa homenagem ao meu pai. E espero que as pessoas procurem, a partir de agora, um pouco desse conhecimento do Florestan nas reedições que estão sendo realizadas pela Contracorrente e que agora vão ter mais facilidade para alcançar. Então, agradeço muito, Natália, a sua intermediação e a todos os que participaram dessa mesa. Um abraço muito afetivo ao Genuíno, querido amigo. Obrigada, Florestan. Companheiro Rui, para encerrar. Natália, antes de responder a sua provocação, eu quero fazer 2 rápidos complementos aí que me escapou. Um deles era a discussão que se faz até hoje, que a Constituição tem muitos artigos, que a Constituição não deveria ser tão analítica, ela deveria ser enxuta, sintética, e não uma Constituição dinâmica. E ele dizia que quanto mais detalhada fosse a Constituição, melhor. E dizia que a Constituição precisa ter dinamismo e ter objetivos. Ele citava um artigo da Constituição portuguesa que dizia que um dos objetivos da democracia e do Estado português era chegar até o socialismo. Então, ele sempre defendeu uma Constituição mais ampla e, por isso, hoje o pessoal fala não, tem tantos direitos que não cabem na Constituição. Você vê que eles retomam essa lógica, né? Segundo, ele dizia que o resultado da Constituinte mostrava aos trabalhadores e oprimidos que eles não são os outros dos parlamentares, que para transformar o mundo eles terão de agir coletivamente por conta própria, ou seja, não criem ilusão de que os caras que estão lá são os outros de vocês, eles são representantes ali, mas a emancipação e tal tem que ser obra da organização e da luta de vocês, né?
E ele relata também as 4 emendas que ele conseguiu levar a voto e só conseguiu ganhar 2. Quais as que ele ganhou? Um abono de Natal para os idosos e a definição do Estado na promoção da pesquisa básica, científica e tecnológica, como o Florestan agora acentua como importante em qualquer sociedade. E ele perdeu a questão das concessões de rádio e TV, que ele achava que não tinham que ficar na mão do executivo, que tinham que ser definidas por um conselho a ser criado, um conselho de comunicação, e perdeu também, veja que ironia, né? A sua principal luta pela escola pública, gratuita e de qualidade, ele não conseguiu a exclusividade das verbas do orçamento público só para a escola pública, e até hoje o Estado financia também o ensino privado, né? E para responder à sua provocação, eu diria o seguinte: é muito difícil fazer esse tipo de avaliação, mas eu acho que se ele soubesse que eu, Genuíno, Breno e Walter estávamos percorrendo o país agora, debatendo que se faz a revolução não só na ordem, mas fora da ordem, e que só a luta pode impedir a catástrofe, eu acho que ele continuaria conosco no PT para levar à frente essa luta e essa redefinição estratégica que nós estamos tentando empreender e que acho que vamos conseguir. Então, agradeço muito a ELAP essa oportunidade. Acho que os depoimentos do Florestan e do Bernardo Recupero ajudaram muito nesse trabalho que nós estamos fazendo. E eu encerro, Florestan, já que você contou a história da moça do supermercado, vocês sabem que o Florestan levou muito voto na campanha de 86, né? Porque, como o Florestan era um dos top da Rede Globo naquele momento, mais conhecido do que o pai dele naquele momento, eu acho que muita gente votou nesse grande intelectual revolucionário achando que estava votando para o Florestan jornalista. Um abraço, gente. Muito obrigado por tudo. Valeu, Rui. Quem devia estar fazendo isso aqui hoje era o Genuíno, que viveu isso aí, né? Então, gente, eu quero agradecer, né, a todo mundo. Primeiro, agradecer a todo mundo que assistiu o debate de hoje, juntando quem viu no YouTube com quem assistiu aqui na sala Zoom. A gente teve mais de 100 pessoas acompanhando a discussão, muitos elogios. Então, primeiro agradecer a quem assistiu e também a quem vai assistir depois, certamente ainda vai alcançar mais gente. Quero agradecer especialmente aos nossos 3 debatedores, né, que contribuíram muito com a discussão sobre a vida e a obra de Florestan Fernandes, esse grande intelectual, esse grande militante, né? Foi muito emocionante poder escutar tudo que a gente escutou aqui hoje, especialmente do Florestan Fernandes Júnior, seu filho, né? Então temos muitos comentários aqui de depoimentos emocionados com o que foi falado aqui hoje. Eu também fiquei muito emocionada de participar dessa discussão e de mediar esse debate, né? Então, quero dizer que amanhã, nesse mesmo horário, né, a gente vai dar continuidade ao ciclo e amanhã a gente vai estar falando da vida e da obra de Celso Furtado. Então, fica aqui meu agradecimento pela discussão e o convite já para amanhã a gente retomar o ciclo com esse outro tema. É isso. Boa noite para todo mundo. Boa noite para quem ficou até agora, 11 horas da noite. Vamos encerrar. É isso. Obrigada. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Natália, Genuíno, Bernardo, Florestan e todos os internautas. E todos. Boa noite. Valeu, Rui. Valeu. Um grande abraço a vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Para todo mundo.